Bem-vindos a mais um episódio do podcast Mauro Rauch, de Inteligência, Conexão e Estratégia. E hoje nós vamos aqui, um grande time, de prefeitos, vice-prefeitos, turismólogos aqui. Vamos falar sobre turismo, vamos falar sobre identidade cultural, sobre desenvolvimento regional, a partir de uma iniciativa que começa a ganhar força concreta aqui no Vale do Taquari, que é a Rota dos Açores. Com a aprovação oficial das leis de autorização nos 5 municípios, Bom Retiro do Sul, Tabaí, Paverama, Taquari e Fazenda Vila Nova, o projeto deixa o campo das ideias e entra definitivamente em sua fase de implantação. Mais do que um roteiro turístico, a Rota dos Açores propõe valorizar a herança cultural açoriana, fortalecer o sentimento de pertencimento regional e criar oportunidades econômicas sustentáveis. É um projeto que conecta história, cultura, educação, turismo, integra poder público e iniciativa privada, abrindo caminhos para que o passado se transforme também em oportunidades para o futuro. Mas algumas perguntas surgem naturalmente. Como vamos transformar o patrimônio histórico e cultural em desenvolvimento regional? De que forma os municípios podem trabalhar de forma integrada para fortalecer o turismo? E quais as oportunidades econômicas que podem surgir a partir de uma rota turística bem estruturada? Para discutir estas questões e outros pontos que seguramente vão surgir aqui, nós reunimos aqui representantes da área técnica do turismo, a Vânia que me acompanha aqui, que é representante da Anturvales, mas também as lideranças municipais diretamente envolvidas na construção desse projeto. Então participam deste episódio a Vânia Reis, turismóloga da Anturvales, entidade responsável pela articulação regional do turismo, ela que tem experiência já na questão açoriana e que vai estar aí acompanhando, dentre outros projetos, Vânia, também a Rota dos Açores. Conosco aqui o prefeito André Brito, prefeito de Taquari, cidade-mãe de todos nós, talvez o berço do maior patrimônio histórico-cultural da comunidade açoriana, ativa e com um trabalho bastante evoluído, tem conversado com parte da sua equipe lá, prefeito. Anderson Vargas, prefeito de Tabaí, o prefeito que está se preparando aí para ser a porta de entrada do Vale do Taquari, com o portal do Vale, mas também como o portal da Rota dos Açores. Davi Moura, vice-prefeito de Paverama, um município também com potencial, com ações de desenvolvimento, ele vem do setor privado, então também tem um pouco dessa perspectiva da parceria público-privada, então é importante também, Davi, e agradeço a prefeita Michele, que eu sei que está em Brasília hoje, por isso não está conosco, e também o prefeito Amarildo da Silva, prefeito de Fazenda Vila Nova, que já tem lá patrimônios históricos em operação, funcionando, e uma série de projetos e iniciativas que ele também pensa para a sua cidade, mas principalmente quando a gente fala de Rota dos Açores, a gente não fala das cidades, a gente fala da rota dos 5 municípios, cada um, claro, tem suas ações, suas individualidades, mas a rota precisa ser pensada como um todo e não como um município isoladamente. E para começar então esse nosso bate-papo aqui, eu vou convidar a Vânia para fazer uma primeira manifestação, Vânia. A rota ela nasce a partir de uma herança histórica importante da região, e você já trabalhou em General Câmara, já trabalhou em Triunfo, já conhece um pouco disso. Do ponto de vista do planejamento turístico, como você enxerga, como é que é o potencial de transformar essa identidade em um produto turístico estruturado? Quais são os nossos desafios aqui enquanto empreendedores, mas também enquanto poder público? Bom dia a todos. Enquanto profissional, como o Mauro colocou, eu vejo assim, os municípios, primeiro a gente precisa fazer um levantamento, um resgate, o que vamos oferecer nessa rota, Porque não adianta a gente criar uma rota com 5 municípios com herança açoriana se a gente não vai ter produto atrativo para mostrar, Então, nesse sentido, entra a Anturvales, para tentar e organizar toda essa questão do turismo. Então, a gente tem já uma data no próximo mês que a gente vai se reunir. Então, a gente, na reunião da semana passada, a gente deixou um tema de casa, para os municípios, para fazer um levantamento dos atrativos, que se tem em cada município. E a partir dali a gente vai buscar ver o que
a gente vai poder aproveitar, esperamos que a gente consiga aproveitar todos os que forem elencados, mas também a questão assim, ó, não só do resgate do patrimônio cultural, arquitetônico, mas também conversar com as pessoas que têm alguma coisa para nos contar, né? Vamos escutar as histórias que os municípios têm, né? O que que eles falam, o que que eles lembram, alguma coisa assim. A gente sabe que, por exemplo, o município de Taquari teve o problema da enchente, né? Então, assim, talvez um núcleo forte, né, que é ali no bairro Praia, tenha se perdido, né, um pouco, né? E ao longo dos anos foi se perdendo, né, prefeito? Então, a gente vai ter que achar uma outra maneira, né, que todos os municípios consigam participar. Perfeito. Prefeito André, né, o senhor como, né, digamos assim, o município mãe, onde boa parte da história açoriana tem seus registros, né, mais antigos, né, tem uma preservação bastante grande também do seu acervo. E Taquari vem trabalhando nisso, conversei com a sua secretária de Cultura, conversei com o Márcio também, que esteve conosco na reunião, e a gente viu que o trabalho que o senhor vem realizando, e em continuidade a outras gestões, tem se voltado bastante para esse resgate histórico, né, de buscar fazer com que esse patrimônio possa se converter e possa se transformar em oportunidade, né? Como é que o senhor vê que essa herança cultural dos 5 municípios pode contribuir para a estruturação da Rota dos Açores? Eu acho que primeiro nós temos que fomentar o saudosismo e o romantismo da nossa história. Ele é muito importante. E resgatar isso. E realmente nós valorizar. Quando eu falo em saudosismo, é valorizar aqueles que fizeram a história, que nos antecederam e que construíram essa história, que fizeram com que nós tivéssemos até hoje. E aí é fundamental, Itaquari tem muito essa açorinidade, ou açorianidade, né? Tanto é que o nosso grande evento é o Natal Açoriano em Terra Gaúcha, né? Que traz sempre, numa das suas noites principais, a história e a cultura açoriana, que começaram também a nossa história. E nós temos pontos muito importantes na cidade e que nós temos que nos conectar, Mauro, entre todos os demais municípios que hoje vão compor essa Rota Açoriana. Nós vimos agora falando, por exemplo, nós estamos na Semana da Festa São José, que traz muito da cultura açoriana. Se nós pegarmos a igreja lá de Taquari, que nós falávamos há pouco, e que agora ela foi tombada como patrimônio cultural municipal para que possa buscar recursos através de lei de incentivo, né, para restauração, para reforma, ela é um ponto importante dessa história. Ali na área central de Taquari, especificamente, nós temos pontos que demarcam muito essa ideia dessa história açoriana. E nós estamos trabalhando, sim, para resgatar. Hoje nós temos o Cine Teatro São João, com o seu museu totalmente restaurado, né, em condições. Se nós pegarmos aquele entorno da igreja, nós temos ali o jornal O Taquarense, né, com sua história, e ainda mantém a sua história. Nós agora estamos trabalhando, tivemos já uma licitação e vamos recuperar, tentando manter o máximo possível, vamos manter a proximidade com também a arquitetura açoriana, o nosso antigo prédio da prefeitura. Agora está em licitação para a elaboração do projeto, e nós já temos uma parte do recurso para a reforma do Museu Costa e Silva, né, que também retrata muito dessa história. Então a gente ficaria nessa área central com um ponto importante, né, da história açoriana. Mas como foi dito antes aqui pela nossa Vânia, nós tivemos o bairro Praia, né, que traz muito dessa história açoriana também, aonde foi um ponto importante logo depois no futuro, né, comercial da cidade através da navegação, que tem prédios danificados e que nós precisaríamos, ou via iniciativa privada, ou projetos, a restauração. E nós fomos muito atingidos, e agora nós estamos com um projeto lá no governo federal, inclusive trabalhando junto com o Maneco, na Secretaria de Reconstrução, de fazer uma grande restauração naquela área do Rio Taquari, que se transformaria também num ponto histórico. E se nós começarmos cada um buscar, né,
a sua identidade cultural, a sua história, a produzir nas nossas escolas. Também é importante que as nossas crianças e adolescentes comecem a entender essa origem açoriana e do porquê que nós estamos propondo hoje essa rota, né? E qual a importância. E Taquari, Itabaí, Paperama, Vila Nova, eu acho que partimos daí, vai agregar outros municípios, que no nosso entorno, não especificamente do Vale do Taquari, nós temos, eu dizia antes, 2 municípios com muita identidade açoriana e com muito patrimônio histórico açoriano, que seria Triunfo e General Câmara, que estão nas proximidades, né, que também poderiam no futuro integrar esse projeto, porque quanto mais... E aí nós temos que ter essa visão depois, né, Mauro? Que tipo de turismo nós queremos? Um turismo de passagem, um turista que vai ficar durante a semana, de que forma nós vamos buscar os investimentos da iniciativa privada. Os municípios deverão ser os indutores, né? E tu está fazendo um papel fantástico. Eu sei que tu foi o cara que estimulou que nós estivéssemos hoje debatendo esse assunto, e tu vai ser importante, importantíssimo, e Bom Retiro também, dentro desse cenário. Mas nós temos que saber que tipo de turismo nós vamos querer. Nós temos que resgatar a nossa história, os nossos patrimônios vivos, né? E visíveis, que as pessoas possam ir lá e se voltar ao passado e se encontrar com a história, né? Mas também é importante que a iniciativa privada seja chamada a participar, para que tenhamos outros investimentos e outros atrativos para dentro dessa rota. Além da colonização açoriana, né, que a gente tenha outros espaços que não precisam ser necessariamente identificados com a cultura açoriana, mas que vão atrair sistema de hotelaria, ou até espaços de fazenda, cabanas, sei lá. Eu estou aqui divagando agora, entendeu? Não, mas que eu acho que é importante para que a gente possa fazer essa cadeia turística. Não, e eu acho que a Rota dos Açores, ela é importante para resgatar o que nós temos de história disso, mas ela é só um mote para que o turismo se desenvolva com outras frentes também, né? Daqui a pouco o Davi vai falar aqui que ele tem uma interface, ele até explicava para a gente, para ver, até uma determinada linha do trem lá, não sei se é exatamente a linha, mas por um lado é açoriano, por outro lado é alemão. Né? Mas eu queria aproveitar o teu gancho, André, e aí trazer o Amarildo. Eu tive lá na festa dos 30 anos de Fazenda Vila Nova, e já falei isso em mais de um lugar, Amarildo, como eu achei importante aquele trabalho que vocês fizeram nas escolas, que foi exatamente o que o André trouxe aqui, para fazer o reconhecimento do município como a cidade das paineiras, né? De vocês levarem para as escolas lá os galhos de madeira para as crianças colocar lá a florzinha da paineira, de papel crepom, ou seja, você induziu toda a tua comunidade escolar, as famílias, as pessoas, o poder público nesse projeto. Eu acho que é um pouco nessa linha, né, que o André vem falando. Você acha isso produz efeito? Você que viveu isso, Amarildo? Lá na verdade, assim, eu tenho que agradecer a Neuza, que é a secretária adjunta, que nós fizemos um trabalho de ter uma identificação visual do município, e lá elencando essa árvore símbolo, né? E aí trabalhamos desde a comunidade, né? Distribuindo mudas de paineira na rede escolar lá, tanto no ensino médio como no ensino fundamental, para a gente ter essa identidade. Mas nós, Mauro, acima de tudo, em cima de tudo que vocês colocaram, além de identificar que nós temos lá o açude da Fazenda Juliana, tem o casarão, né? Nós estamos começando um trabalho lá que é de fortalecer essa questão das propriedades dentro da agricultura familiar. Para dentro dessa rota depois, por exemplo, tem moranguinho, tem a conserva da gringa lá, para esses pontos ser pontos, talvez, dentro de uma rota, pontos de visitação. No mesmo sentido que foi colocado pelo Davi, se a gente notar aqui no sentido interior capital, a população açoriana, ela se identifica no município de Fazenda Vila Nova, mais ao lado direito da BR-386, sentido interior capital. Pode observar, o lado esquerdo, talvez até
pela colonização alemã, pelas companhias que vieram, fizeram, compraram áreas. Temos essa identificação açoriana mais ao lado, à direita do município. Então, eu acredito que talvez esse projeto vai correr mais no sentido ali da Fazenda Juliana, com essa identificação com o Bom Retiro, talvez vocês já têm uma rota ali, né, André, das Três Figueiras, né, que vem por Júlio de Castilhos. Então, acho que é nesse sentido que nós vamos ter que trabalhar, e nós estamos com essa visão de fortalecimento, junto com a Emater, junto com outras entidades do município, de fortalecer a agricultura familiar, né, as propriedades, para ter esses pontos de visitação, né, se o turista quiser fazer esses trajetos, ser recebido nas propriedades. Não, perfeito. Eu acho que é isso, né? De novo, né? A rota, digamos, ela é um caminho, né? Mas o tipo de atrativo, o tipo de atividade que a gente vai desenvolver, isso sim vai estar exatamente no escopo do município identificar, porque também você não vai impor, né, para o agricultor, você não vai impor para o investidor que ele tem que fazer aquilo que você gostaria, mas é você extrair dele aquilo que ele entende que possa gerar um potencial e que esteja conectado com o que a gente quer fazer para desenvolver claro que essa integração, e eu até ia dizer que, né, a Rota dos Açores, ela tem muito a ver, inclusive, com o que está acontecendo com a questão do Trem dos Vales, né? Eu ouvi outro dia um estudioso falando, olha, Gramado saturou. Então as pessoas já estão indo ali para a Rota do Vinho, ali, Bento e tal. Mas também já está ficando saturado e caro, né? Então as pessoas vão começar a descer aqui por Guaporé, vão descer para Mussum, vai vir o trem pode chegar até aqui em Estrela, né? E nós vamos conectar tudo isso com a Rota dos Açores, né? Ou seja, então, nós não estamos criando nem inventando algo que nasce sozinho, ela nasce dentro de um contexto. Como nós temos que maturar, né? Nós temos que amadurecer a nossa rota, é o tempo desse turismo vir descendo e chegar aqui, né? Não, e a conexão ela é muito importante, isso que tu está colocando, porque tu consegue sair de Taquari e chegar ou em Itabaí, mas nessa rota em Fazenda Vila Nova, Bom Retiro. Quer dizer, dá para conectar, entendeu? E aí que a gente tem que construir a forma disso, e mais importante do que isso, o que nós vamos ter lá para oferecer. Sim. Certamente. Anderson, você ali hoje, né, você sonha e sonha bem, né, quando você se apresenta, né, como o portal do Vale, né, quando você se apresenta ali como o cartão de visitas, né, de apresentação para o Vale do Taquari, né, então Itabaí tem um papel importante, né, tem ali um papel de protagonismo, né, a gente vem sempre falando, né, Vânia, Sim. E conversamos isso lá em Paverama também, que hoje nós já temos muitos pontos turísticos, por exemplo, aqui no Vale, né? Vamos falar aqui do Cristo, sim, só potencialmente, mas se a gente pensar que quando a gente entra em Itabaí, até chegar aqui no desvio de Lajeado para Arroio do Meio, você não tem uma identificação do Cristo, que o Cristo fica a X quilômetros, o que o Cristo é encantado. E talvez, Anderson, né, Itabaí tem esse papel de lá concentrar na porta de entrada a informação num primeiro momento, né, e consequentemente aproveitando isso para reter também turistas que vão chegar. É mais ou menos isso que o prefeito pensa? Sim, sim. A ideia, tem projetos já no município para a gente criar um portal ali, identificando o próprio nome do município e também o Vale do Taquari. E a gente já está trabalhando junto, né, Mauro, para a gente utilizar aquele espaço ali da Polícia Federal. Já foi ofertado há um tempo atrás para o município, mas o que eu pensei? Eu pensei que eu preciso de um grupo, é um espaço grande, né, para a gente utilizar aquele espaço ali da Polícia Federal, que agora está praticamente abandonado, a Polícia Federal agora se concentra só aqui em Lajeado, e a gente utilizar entre cinco municípios ali, e cada um colocar ali a sua rota. Taquari, a gente tem uma rota ali já demarcada, Bom Retiro, Fazenda Vila Nova, Paverama, que o turista chegue ali e olhe aquela rota e ele vá poder escolher. Eu acredito que a gente não vai conseguir conectar todos os municípios ao mesmo tempo, porque é uma demanda de um certo tempo de estadia desse turista aqui, mas como o próprio André falou, a gente já tem que estar pensando, e o município está também já auxiliando as pessoas que vieram e compraram chácaras, compraram terras em Itabaí. A gente está hoje fazendo uma parceria, fazendo terraplanagem, já estão construindo cabanas.
e já estão recebendo turistas. E também, agora no dia 29, a gente tem a Estância do Cafundó, que é um sítio lá muito bonito, que eu convido vocês para participar e conhecer o sítio, que fornece, né, eu digo assim, por enquanto não tem estadia, mas fornece um café da manhã muito bom, um café da manhã diferenciado, e uma paisagem também muito bonita, do interior, próximo a montanhas, tem trilha. Agora, dia 29, vai receber 40 motociclistas agora da Grande Porto Alegre. Recebe por agendamento pessoas de todo o estado, até de fora do estado. E a gente tem outros sítios também, como o marido falou lá, que produzem agricultura familiar, morango, produzem hortaliças, que a gente já tem uma rota lá pequena, mas a gente já está movimentando. Isso é importante, a gente juntar o que o marido tem, a força que o André tem na parte histórica, que o município nosso não tem construções açorianas em grande quantidade, igual o André tem, igual o Bom Retiro tem, mas a gente tem algumas construções, a gente coloca na rota também, e o forte do nosso município hoje é ofertar agricultura familiar, na diversidade de hortaliças, de café da manhã, e outra coisa também, de oferecer que a nossa comunidade tem lá muito, é a receptividade. Acolhimento. É o acolhimento. E eu sempre digo que funciona, né? Eu diria assim, quem do Vale do Taquari não sabe o que é a Casa do Mel, que está ali em Itabaí. Isso. Né? Todo mundo. E hoje de manhã eu estava lotado. Se eu quisesse, É verdade. Não é só mais do Vale do Taquari. sim. O que mostra, né, que um estabelecimento que está, digamos assim, a 50 metros da entrada do Vale do Taquari, né, e que tem um reconhecimento, né, e que a gente, digamos, do ponto de vista de potencial de rota, a gente ainda nem explora, Nem tem. né, para dizer que está dentro da Rota dos Açores, né? Então acho que tem desafios bacanas e já tem coisas estruturadas, né? Acho que eu vejo essa tua ideia como fantástica, de que nós tenhamos ali naquele ponto, é um ponto estratégico, né? Uma demonstração daquilo que o turista pode encontrar. Sim. Mas é fundamental também que a gente consiga compilar tudo, né, dentro de um movimento único, porque nós não podemos só trabalhar o turista de passagem. Sim. Nós temos que buscar o turista que não é de passagem. É o turista que vai via agência, é o turista, né, que vai via grupos, via movimentos, e como nós vamos chegar até eles. Bom, primeiro nós temos que ter o produto, né? Claro. Segundo, o que nós podemos oferecer para eles, além do produto. Terceiro, se nós vamos ter estadia para eles. Ou eles vão ter que pegar um ônibus, passar durante o dia, agendar e ir embora. Né? Então, uma série de fatores que eu acho que nós temos que começar a trabalhar. E eu tenho lá a Sabrina, que trabalha muito tempo essa questão do turismo e da questão da cultura açoriana, mas é que a gente conseguisse, e é um trabalho que está sendo começado, e essa ideia do Anderson vem também a agregar esse espírito de união, porque nós estaríamos todos juntos ocupando um espaço único, né? Isso eu acho que é importante, dividindo isso, mas não só isso, até aonde nós queremos chegar, quem nós queremos buscar e como nós vamos buscar. Eu acho que essa é a visão, né? Nós vamos ter estrutura hoteleira para vender isso, para as pessoas ficarem 2, 3 dias, conhecerem todos, ou no primeiro momento nós só vamos buscar aquele que vai visitar os pontos, passar e ir embora. Então nós temos que começar a trabalhar isso tudo. Sim, eu vou abrir esse tema daqui a pouco, mas eu quero também aqui, né, ouvir o Davi. Eu acho que é importante, né, a percepção que Ipaverama tem, né, Ipaverama e Itabaí tem lá um ponto em comum lá, que é o Morro dos Cavalos, né, que já é também uma referência ali que pode se trabalhar, e eu até brincava lá no dia que eu fui a Ipaverama, né, até deixei o Davi lá, agora não sei porque tem aquela torre, né, e eu brinquei, cara, essa torre, quantos metros ela tem, né, quem que criou, aonde, porque às vezes, né, o fato do dia a dia, né, tira da gente a capacidade de entender que às vezes algo que pra gente tá ali, né, no dia a dia, pode ser um diferencial para atrair um turista ou para despertar a curiosidade de alguém, né? Então, Davi, né, tô trazendo esse exemplo que nós falamos disso lá naquele dia, brincamos um pouco sobre isso, né? Mas como é que Ipaverama também tá se preparando e tá vendo toda essa questão da rota?
Mauro, até acho que é uma coisa interessante, quando a gente assume o mandato o ano passado, eu fiquei com a Secretaria de Turismo lá também, né? Então estou secretário também. E foi uma coisa que eu acho que a gente iniciou um start bem legal junto com a Anturvales, que foi uma questão de a gente entender qual o potencial turístico que o Paverama tem. Não adiantava nós falar que nós tínhamos uma visão do Morro dos Cavalos. A gente tinha que ir lá presencialmente para entender. A gente tinha que colocar o pé lá na terra e dizer assim, ó, isso aqui dá para visitar. Isso aqui não tem ambiente ainda para ser visitado. Então, acho que esse foi o primeiro momento de autoconhecimento do potencial turístico que o Paverama tinha. Então, a gente fez isso. A gente copiou, eu brinquei lá na reunião com o Anderson, né? O Anderson é um promissor para mim nessa questão, porque o Anderson fez primeiro que nós, ano passado. E a gente olhou pro Anderson e disse, pô, tá aqui, vamos descobrir o que o Paverama tem. E a gente pegou um ônibus ali, colocamos o nosso pessoal dentro, colocamos o Conselho de Turismo dentro e fomos fazer um passeio em Paverama, né? E a gente entendeu que a gente tem um baita de um potencial. A gente tem um potencial lá na divisa com o Anderson, que a gente pode compartilhar com ele. A gente tem um potencial lá na divisa com o Amarildo, que a gente pode compartilhar com ele, sabe? E a gente pode internamente, o prefeito André falou agora de São José, né? O padroeiro. A gente tem a igreja de São José lá, que é centenário em Paverama. A história de Paverama começa pela igreja São José, né? É uma igrejinha lá no interior. Ontem eu fiz um roteiro, que é a divisa de Teutônia, na Bela Vista ali, que é a divisa de Teutônia e Brochir. E lá de cima eu olhava e a gente via a igrejinha de São José pequena, lá embaixo. E eu disse, aquela igreja lá é o começo de Paverama. Paverama começou ali, né? E daí tu olha a arquitetura dela por dentro. Não sei se a Vânia chegou a conhecer. Não. Mas ela a pintura dela é totalmente... e se tu senta, tu escuta o pessoal local ali, eles contam que era um frei que vinha de Montenegro, ele tirava a tinta das folhas e pintou sozinho toda a igreja. Então tu pega uma história rica que o Paverama tem, e aí eu volto de novo na mesma frase que o André falou, e te parabenizo por isso. Porque até então a gente estava solto, cada município com a sua. Uhum. Tava o André lá com a dele, tava o Anderson com a dele, o Amarildo com a dele, e agora a gente já começa a ver com o potencial que a gente tem todos juntos. E junto nessa questão de fazer a entrada ali, eu vou fazer uma reflexão, quem passou por isso vai saber. Quando tu vai por Morro Azul, que interliga Brochir, Paverama, tá? Quando tu chega bem na divisa entre Paverama e Brochir, tu vai encontrar uma placa enorme que tá escrito Bem-vindo ao Vale do Caí. E ali tem um mapa com todas as cidades identificadas. Isso é uma placa que tá lá no meio No descampado. Tá lá no descampado, né? Isso, tu entende? Só que ela marca a entrada em Brochir com o Vale do Taquari. Eu posso contribuir? Claro, por favor, é essa a ideia. Falando dos morros, olha aí, é mais um ponto turístico que nós podemos pôr dentro da Rota Soriana, a Rota dos Morros. Tu tem o Morro dos Cavalos, eu tenho o Morro do Carapuça. Nós temos o Cerro. Né? Tu tem o Cerro. Tem O Morro da Eu tenho o Cabrita. Morro É o da Morro da Cabrita. Cabrita. A cabrita é minha lá, André. Cabrita ali. Não tá do teu lado. Tá do lado. Derrubou a cabrita. Não, é um exemplo. Agora, eu escutava aqui. Tem um público que Atento. gosta só disso, né? Isso. Tem público pra tudo. E aí fazia uma reflexão. E aí eu vou fazer uma culpa para nós todos. Sim. Nós estamos discutindo história, fazer turismo junto. Mas nós, não está na hora de nós pensar primeiro, nós nos reunir, nós conhecer Os pontos. esses nossos pontos todos. Exatamente. Acho que o Davi contou bem aqui, né? E acho que foi feito pelo Anderson também, mas é isso, né? Então, o Anderson é promissor nisso. É. Quando a gente olhou... Nós nos conhecer primeiro. Quando o Anderson fez isso, a gente se reuniu lá como conselho e disse assim, pô, Tabaí tá exercendo já esse trabalho. Uhum. Vamos nós nos conhecer. E a gente Exato. sai a campo e faz isso. Exato. Sabe? E entra um conceito que quando veio a Rota dos Açores, a gente fez muito isso. Que é o que o Mauro falava. E Paverama é muito dividido. Quem conhece isso, conhece Paverama, sabe? A rua 4 de julho divide Paverama. Tá? 4 de julho em direção a Teutônia é alemão. 4 de julho em direção a Taquari é açoriano. Só que os traços que tu tem dentro da cidade, eles são propriamente os pontos turísticos voltados para açorianos. Uhum. Porque a colonização, ela vem por Montenegro, ela vem por trás ali, e ela se configura isso.
Então, a gente fez isso. Vamos se conhecer primeiro? O que é que tu tem? O que nós temos? Então, a partir de agora, a gente já pode contar a história de Paverama. Sim. Mas a minha ideia não é nós nos conhecer internamente. Eu conheci a tua história, tu conheci Fazendo a minha. roteiro Nós regional nos interno e conhecemos. regional. Nós fazer cinco, aqui brincando aqui, Pode 5 ser. sábados. Um sábado todo mundo vai ver a coisa em Bom Retiro, no outro sábado todo mundo em Vila Nova, pra gente No sexto identificar. sábado fazer tudo. Fazer junto, todo mundo junto, é, fazer um brainstorm, vamos chamar aqui, né? E trazendo um pouquinho para o contexto da história do Morro dos Cavalos, e o Anderson me ajuda a contribuir nisso, a gente tem uma história que ela vai muito além do que propriamente só a história do Vale, tá? Que é a história gaúcha, da Revolução Farroupilha, tá? A gente tem um contexto histórico ali de que o Morro dos Cavalos era paradouro de Anita Garibaldi. Então, quando tu conta essa história, tu conta ela muito mais a fundo, que é o local onde ela passava, fazia a estadia, o ponto dela ali. Então, o que eu fiz? Eu fui um pouquinho invadir o território lá, um pouquinho, Anderson, mas eu fui um pouquinho além do morro, que é ao lado do Anderson lá, e a gente fez uma peregrinação dentro do local lá. O Anderson é um local fabuloso lá, fabuloso. Aí eu digo, eu tenho trem em Paverama, que é um sonho meu e da prefeita, a gente ter esse trem ativo. Esse trem, ele chega lá pertinho do Anderson. E ele chega pertinho do Amarildo. Tu fazer essa interlocução dos dois é Sim. maravilhosa, né? Sim. E nós, né, agora falando Bom Retiro e Itaquari, temos o rio que nos une. Sim. Né? Um dia esse trem vai chegar em Estrela e o turista vai pegar uma chalana e vai descer de Estrela para Bom Retiro e de Bom Retiro para Taquari, e nós vamos integrar, né? E aí integra lá com os outros municípios, inclusive também vai falar de Sim. Triunfo, vai falar de Eu acho General que isso é Câmara, né? fundamental. Nós estabelecemos um roteiro de visita, um roteiro da onde nós queremos chegar, das potencialidades que nós temos para vender, dos eventos que todos os municípios têm. Fazem. E nós elaborar uma espécie de cartilha de venda Isso. do nosso turismo desses municípios, da Rota Açoriana. Exatamente. E eu queria aproveitar aqui, usando um pouco da fala do Davi, todo mundo falou um pouco, né? O Nathaniel, que trabalha com a gente na assessoria de comunicação, né? Ele está fazendo um trabalho muito de identificação dos lugares e tentando resgatar as histórias, né? E ele sempre diz assim, Mauro, o interesse do lugar, do prédio, né? Do morro, né? Da instalação, seja qual ela for, o interesse surge na medida da história que a gente conta. Então, se a gente resgatar a história, né, do porquê, e vou dar um exemplo bem simples, né, que todo mundo já foi a Bom Retiro, conhece a Escada do Peixe lá no outro lado do rio. Mas, cara, se a gente parar para pensar, a Escada do Peixe foi pensada em 1970. Antes disso, até porque isso foi pensado quando foi feito o projeto. Né? E ninguém vai lá visitar, e ninguém vai lá entender por que a Piracema, né, foi pensada em 1970 e a escada serve para aquilo. Poxa, é um lugar para conhecer. Né? E nós que somos Bom Retiro, Pesqueira do Vale, que a piscicultura está como um dos cartões postais, né? Por que nós não estamos explorando e contando aquela história? Né? E aí nós vamos contar a história do Morro dos Cavalos, nós vamos contar a história da construção da Igreja de São José, nós vamos contar a história da Fazenda Juliana, porque é isso que atrai, né? Eu estou fazendo alguns investimentos lá em Bom Retiro, né? Comprei uns prédios históricos e vamos começando a restauração. A primeira coisa que nós estamos falando é resgatando a história desse prédio, né? Não só para contar quem morou, mas que ano foi construído, se teve algum tipo de construção específica que foi construída, porque nós estamos estudando lá agora, por exemplo, e desculpe aqui fazer, né? Mas como o Bom Retiro não está aqui hoje, mas eu vou aproveitar para suprir aqui essa questão, por que entre 1926 e 1932 foram construídos tantos casarios importantes em Bom Retiro? Ano que vem nós temos 3 casarios que fazem 100 anos. Por que aconteceu isso? E aí o Nathaniel está estudando e nós identificamos que em 26 tinha algum processo econômico que aconteceu e por isso algumas casas foram construídas. Outras foram construídas em 32, que é depois do craque da Bolsa de Nova York, porque uma retomada de uma atividade estava voltando ali, então era importante ter alguns casarios novos ali de representação. Então, isso tem um valor para quando o guia turístico, quando você chega na frente do prédio e encontra ali uma placa, ou agora, né, com a tecnologia, o QR Code que vai estar ali contando aquela história, isso vai despertar o interesse nas pessoas, né? Porque passar na frente do prédio, os 13 mil habitantes de Bom Retiro passam todo dia, né? A história que tem por trás daquilo está perdida, né? Isso que a gente precisa resgatar, e Itaquari tem um potencial imenso nisso, por exemplo, André. Eu acho importante a gente resgatar isso, e após resgatado,
ou o básico resgatado para que a gente possa realmente startar com mais força, nós vamos ter que investir. Não adianta. Se nós não investirmos na divulgação e na atração, e aí eu costumo dizer, e é um investimento que às vezes é caro, você sabe o poder que tem a comunicação. Se nós não investirmos em buscar o comunicador, como nós estamos aqui nos comunicando, fazer ele conhecer, fazer ele falar bem. Vocês citaram um exemplo aqui da Casa do Mel. A Casa do Mel hoje é um case de sucesso, mas também muito fruto dos grandes comunicadores da imprensa do Rio Grande do Sul que passam ali. e falam dali. Exatamente. Tá? Então, a gente vai ter que entender isso, de que nós vamos ter que buscar esse comunicador para também conhecer essa nossa história. E às vezes tem custo. Mas se nós não mostrarmos, porque isso é fundamental, é investimento, né? Porque o turismo, porque se nós ficarmos sonhando com o turismo e não entendendo de que as pessoas têm que sentir vontade de conhecer aquela história, ou de que elas ouçam através de outros que aquela história é bonita, importante, fica difícil entrar. O case da Casa do Mel... Vânia, eu ia exatamente resgatar isso, sim. Diagnóstico e comunicação, parece que são os dois braços importantes. Né? Sabe que, assim, eu vou fugir um pouco do tema açoriano e voltar para ontem. Nós tivemos a reunião e a assembleia da Anturvales, né, no município de Encantado, e se falava exatamente assim, ó, não a rota, né, porque o presidente não abriu, né, na reunião, assim, não falou, porque está muito ainda... Incipiente, né? Incipiente. Mas é a questão do Cristo. E aí a menina que coordena lá o Cristo, acho que Vanessa também é o nome dela, ela disse que eles têm um problema sério quando chegam os grupos lá. Tá, e agora o que eu vou fazer? Eu já vi o Cristo, né, eu já paguei para subir lá no coração, não sei, o que eu vou fazer? Né? Então começou-se uma discussão ali, né, que isso já vem sendo discutido há muito tempo, né? Mas assim, bota um mapa, né, como tem esse que tu falaste, né, Davi? Eu estou aqui. E o que eu tenho para fazer? Para aumentar a permanência do turista aqui no Vale, né? E, consequentemente, aumentar ele vai olhar o Cristo, porque esse é o maior chamamento, né, da região, mas ele também vai querer conhecer aqui. Porque certamente ele teve um tio, um avô, o sogro, a sogra, que tem alguma coisa relacionada com a cultura, né, açoriana. Então, isso é muito importante, né? Fala, André. Não, eu fico porque me dá uma angústia, porque as pessoas realmente elas precisam para onde ir. Eu vou lá, vejo o Cristo, mas vou para onde? E aí quando tu fala no Morro dos Cavalos, quando tu fala, nós falamos lá no Morro da Cabrita, claro que isso vai depender primeiro do estudo de viabilidade pelo empreendedor privado, né? Porque se ele não fizer, não vai ser o poder público que vai conseguir fazer isso. Mas é fundamental, e hoje a gente sabe a carência das pessoas e a procura por espaços saudáveis. Né? Isso aumentou muito depois da pandemia. Né? Exatamente. Espaço saudável. E nós temos essas potencialidades, agora temos que fomentar o setor do investimento. Porque se o cara tiver aqui no entorno, eu vou te dar um exemplo. Nós temos agora da Grampal a nossa imersão lá em Santo Antônio da Patrulha, que é uma cidade... Açoriana também. Açoriana. Muito. Tá. Mas qual é o fomento maior turístico lá? Lá tem um grande empreendimento de um hotel rural, né? Tem. É o Estribo, e que demanda pessoas do país todo. E eles têm influências, né? Que eles vão trabalhando para eles. Talvez eles que, não vou aqui fazer demérito nenhum para as outras cidades, não tenham a pujança histórica. Nós todos unidos, claro, as cidades, se tu pegar uma cidade individualmente, cada um vai ter a sua, mas dessa união nós com espaço e coisa para atrair tanta gente. Então a gente também tem que buscar fomentar que o setor privado enxergue isso que nós estamos sonhando hoje, que nós estamos buscando. E eu disse isso lá em Paverama, o Marildo já passa aqui, que exatamente o papel que os municípios têm é facilitar
né? Nós não podemos burocratizar o processo para o investidor. E aqui não estou falando de crime ambiental ou qualquer coisa do gênero, mas facilitar. Porque quando a gente facilita, a gente atrai, né? Então, acho que isso tem muito a ver, às vezes, né? Que a gente quer fazer um empreendimento e você trava, às vezes, na burocracia do Estado. Mas, Mamarildo. Mauro, em cima do que o André colocou, eu acho que nós eu acho que como poder público nós temos uma grande missão para fazer. Na verdade, a nossa população não conhece os pontos turísticos. Então, assim, eu fiquei muito feliz em 2022, quando a Anturvales fez lá na Salva, fez um trabalho de divulgação dos pontos turísticos. Depois teve alguma inserção na televisão, mas eu acho que assim, eu acho que nós estamos ainda no Vale do Taquari, nós temos muito que aprender em relação ao turismo, né? O que talvez a Serra já tem de forma, vamos dizer assim, consolidada. Nós temos um grande trabalho aqui, de mostrar para a nossa população, Vale do Taquari, eu não estou nem falando a nível de estado, a nível de Vale do Taquari, mostrar e consolidar esses pontos turísticos. Eu acho que é um grande trabalho de publicidade, entre o que o André disse, porque, na verdade, a maior parte da população nem conhece, nem sabe o grande potencial que nós temos. Eu acho que foi muito bem colocado, prefeito, porque assim, eu só gosto do que eu conheço. Eu passo a gostar. Técnica da criança que nunca comeu alguma coisa. Exatamente. Vamos dar a manga, porque ele vai aprender a chupar manga. Mas assim, e aí, se eu tenho este produto, né, por que eu não ofereço para... Teve um município que eu trabalhei no Litoral Norte, que eles fizeram um roteiro Ecomel, município de Pinhal. E aí eles, antes de lançar para a região, para o estado, eles fizeram isso aí que o senhor está falando. Primeiro foram para as escolas, depois fizeram uma parceria lá com o CRAS e levaram aqueles grupos de mulheres, de mães que eram atendidas pelo CRAS, e aí levaram os professores. Então, assim, porque a comunidade tem que se apropriar do que ela tem, né? Que ela vai cuidar, né? Se ela sabe o que está acontecendo ali naquele prédio ali, que é do Mauro, que é do André, que é do Anderson, mas assim, isso aqui aconteceu, isso, aquilo, aquele outro, tu não estraga isso, né? Tu não mexe, tu não depreda, porque é importante, né? Então, assim, eu tenho que conhecer, como o prefeito Amarildo falou, eu tenho que conhecer para mim poder gostar. Né? Anderson. Não, o André comentou antes e falou que é importante a gente ter representantes da mídia, como exemplo, ele falou da Casa do Mel, mas eu volto lá em fevereiro, quando a gente pegou um ônibusinho lá e colocou o pessoal dentro e começou a visitar, né, os pontos hoje que a gente tem para oferecer no município. Todo mundo tem Instagram e Facebook. Aquele pessoal começou a marcar aquelas localidades e publicar nas suas redes sociais. Isso vocês não imaginam o boom que aconteceu de pessoas de municípios vizinhos de fora, Banco do Brasil, Caixa Econômica, juntando os grupos de pessoas e vindo visitar esses locais. E essas pessoas que vêm de fora, elas também publicam nas suas redes para outras pessoas. Como aquele passeio pequeno, ele divulgou esses pontos do nosso município. E isso é importante, essa caminhada da própria população nossa conhecer, e eles mesmos já estão começando a divulgar nas suas redes também esses pontos. E quando há autoridade, né, porque a gente também tem que entender isso, né, vocês, prefeitos, né, vice-prefeitos, enfim, vereadores que participam desses, as autoridades também têm essa importância, porque às vezes, né, André, Amarildo, Davi, a gente tá na correria, tu vai lá participar de um evento muito rápido na comunidade, tu acaba esquecendo de tirar uma foto, de botar no teu Instagram, de botar no teu Facebook, porque o Facebook ainda é muito usado aqui por nós, aqui na região, né? Então, e vocês sabem, né, o poder que vocês têm, porque quando vocês marcam um estabelecimento na cidade, quase todo mundo segue vocês de alguma forma, direta ou indiretamente, seja o Instagram da prefeitura, o pessoal, né? Então, isso também mostra que nós, enquanto autoridades, empreendedores, pessoas que vamos no lugar, a gente tem que se acostumar
né? E tirar a foto e falar bem do lugar, e dizer que o lugar é bonito, que fica na cidade, que fica a 1 quilômetro da sede da prefeitura, que fica a 3 quilômetros da igreja tal. Porque isso é um primeiro processo de comunicação interno, né, que a gente precisa fazer. E eu vou dizer assim, a repercussão do que eu tenho tentado fazer em Bom Retiro hoje com os projetos que a gente... Claro, eu tenho aqui um espaço aqui no A Hora, tenho espaço em outros veículos, a gente acaba usando isso. E como a repercussão na cidade mudou na medida em que a gente deu visibilidade e mostrou aquilo que vai ficar. Os prédios ainda estão lá iguais, nós estamos só limpando. Mas só de mostrar o que vai ser, ou como vai ser, Davi... já deu para as pessoas, opa, estão fazendo algo diferente na cidade, o que está acontecendo? Né? E eu acho que isso tem um pouco a ver, né, Davi? E tu entra no como também, Mauro, que é o seguinte, o que o André falou, a questão da representação, quando tu junte as autoridades do município para trabalhar aquela ideia, ela se torna uma ideia mais forte. A gente tem outra rota que o Pavirama participa, que é a Rota Transcítoros, e a gente vê esse movimento também junto disso. E a Rota dos Açores, a partir do momento que tem a representação dos 5 municípios, os 5 prefeitos incumbidos na ideia, quando tu chega para falar com o governo estadual, do governo federal, sobre aquela rota, ela toma uma outra proporção. Uhum. Não é um prefeito sozinho, não é um vereador sozinho, não é um agente que tá tentando, não. É os 5 municípios incumbidos em um projeto. Então essa ideia da gente fazer, e eu aqui vou fazer uma ressalva, ouvir vocês falando da importância que a gente tem. O Amarildo tem a salva hoje lá. Quando eu escuto o rádio e eu escuto a propaganda da salva, eu automaticamente linko a Vila Nova. Tá? A Fruc Mas eu vou dizer que a salva é nossa, tá? De Bom Retiro. Tá, então eu vou te contar. Posso contar uma dessa aí? Cheguei lá em Torres, né, junto com os amigos, agora no Famoso. E aí eles chegaram no shopping, coisa mais. E esse shopping é da onde? É de Bom Retiro. Era a salva. Não, e tu sabe outro fato que daí é onde que eu queria chegar. É bom. A Fruc fez uma propaganda automática de Pavirama hoje que... Tá, mas onde é Pavirama? Aonde está a Porque fábrica? a nova fábrica da Fruc está em Pavirama. Tá, mas onde é Pavirama? Sabe? E daí a importância de talvez entrar ali em Itabaí e saber dizer, ó, Pavirama tá aqui. Uhum. Tá, Pavirama é a nova fábrica da Fruc, né? Sim. Então tu começa a fazer... Eu sempre digo que Pavirama tá na esquina de Itabaí com Taquari. Uhum. Na encruzilhada. Pavirama tá na esquina de Taquari com Itabaí. Na encruzilhada. Na encruzilhada ali, exatamente. Então a gente tem que fazer essa talvez, detecção que a representação dos 5 prefeitos junto, ela é importantíssima para o conceito de dizer assim, chegar em outros municípios, chegar no Vale, chegar dentro do Vale. O Vale não é composto só de nós, tem todos. Sim. Mas nós vamos dizer, nós somos a porta de entrada do Vale. E é importante, Davi, prefeitos estão aqui, e eu que viajo muito, eu acabo indo muito para Brasília e para São Paulo por conta profissional, se vocês tivessem a noção da força que o nome Vale do Taquari tem em função da tragédia que nós vivemos, hoje, quando você fala Vale do Taquari, as pessoas sabem. Eles não sabem ainda dimensionar quais são os municípios que estão ali, mas quando você fala Vale do Taquari, as pessoas... isso foi lá onde aconteceu a tragédia, né? Infelizmente ficou marcado mas, por isso, mas dá uma oportunidade. Claro que sim, né? a gente tem que aproveitar. Quando as pessoas dizem isso, cara, a tragédia já passou. Vá lá conhecer e vai ver como nós já nos reconstruímos. O que nós já fizemos, o que a resiliência fez com que a gente reconstruísse com o governo federal, com o governo do estado, com o trabalho individual de cada município. Então, esse potencial de comunicação, né, de vender o Vale do Taquari, né, é algo muito legal. Eu vou pedir licença para vocês, que nós temos um compromisso agora também lá em Porto Alegre, tá? Mas olha, primeiro agradecer a vocês de poder estar tendo essa oportunidade aqui de ter esse diálogo tão aberto, né, e tão produtivo. Eu acho que nós temos muito a avançar, muito a construir, né, para te parabenizar por impulsionar isso é fundamental, né, e nós temos que seguir nessa união, né, seguindo cada passo, né, Sim. mas tentando dar celeridade nos passos, que é fundamental para que as coisas de fato aconteçam. Não, perfeito, André. Eu tenho só gratidão desde o primeiro dia que conversei contigo sobre isso, né? E aqui eu quero fazer um registro que todos ainda estão aqui. Isso aqui nunca foi e nunca será um projeto do Mauro, uma ideia. Isso é um projeto regional, do Vale, dos municípios, das pessoas, o que talvez a gente fez. E eu acho que essa visão é importante também trazer para nós,
do público, porque os processos, é o que o André disse, nós temos que acelerar esses processos, né? E aí, tendo um pensador, tendo alguém, um empresário igual tu és, eu acho que é muito importante trabalhar essa união público-privado, né, para a gente tocar esse processo e fazer acontecer. Então, eu peço desculpas porque eu tenho que sair. Às 10 horas era para mim estar em Porto Alegre, assinando um convênio com o governo do estado. Eu pedi para retardar, mas a exemplo do André, nós estamos indo para o mesmo local lá, né, dentro do Pavimenta, assinar um convênio com o governo do estado. Mas estamos à disposição, o município de Fazenda Vila Nova está à disposição, e é o que eu disse, eu acho que a gente vai trabalhando essas questões locais, mas temos que trabalhar de forma unida para unir essa forma de pensar, né? E traçar essas rotas, saber aonde a gente quer chegar. Então, um grande abraço a todos aí, muito obrigado. Retomando aqui, né, demos uma pausa aqui para um café, mas eu queria aproveitar, Vânia, para explorar um pouquinho mais aqui o prefeito Anderson e o vice-prefeito Davi de Paverama. Às vezes a gente se preocupa um pouco com toda essa questão relacionada à própria, às vezes, capacidade, né, de investimento, né, as dificuldades porque são municípios menores, então, obviamente que as questões de saúde, educação, né, têm uma prioridade muito grande, porque é o atendimento direto à população. Mas também acho que é possível, né, que na medida em que a gente diagnostique quais são aí as potencialidades existentes, comece a fazer um trabalho integrado de todos os municípios, o turismo também tem uma capacidade de desenvolvimento orgânico, né, ou seja, né, os pontos que existem, né, com um pouco de apoio do poder público e com o início do investimento também do setor privado, pode também fazer com que esse segmento se fortaleça desta forma, não é isso, Vânia? Sim, hoje o turismo ele precisa do investimento. A gente sabe também que o poder público pode chegar até uma certa maneira, se eu tiver uma propriedade rural lá, né, que tem alguns atrativos açorianos, a prefeitura não pode entrar para dentro da minha porteira, né? Isso a gente sabe, é lei, enfim, né? Que muitas vezes o empreendedor ele sabe, mas ele não entende, né? Então ele quer que a coisa aconteça. É normal. A gente, quando quer alguma coisa, a gente quer porque quer. Mas é esse trabalho de formiguinha que a gente vai precisar começar a fazer. Quando o setor público, uma praça, um monumento, é mais fácil para o poder público, né? Buscar uma emenda, alguma coisa assim, alguma verba de fora, ou, né, enfim, uma empresa, um Sicredi, ou, sei lá, uma loja, se apropria daquele monumento para cuidar, para restaurar. Faz um projeto de adoção. Isso, né? Então, isso fica mais tranquilo, né? Mas eu vejo, assim, ó, que no momento que a gente começar a trabalhar, né, e a fazer esse resgate, que foi o tema de casa, né, aí a gente vai ter uma noção do que a gente tem para oferecer. Porque hoje a gente sabe o que vocês falaram aqui, o que a gente, né, tem de conhecimento extra, mas assim, ó, o que realmente já começa assim, até pela culinária, pela gastronomia, né? Quem é que faz aquela ambrosia? Mas aquela ambrosia lá do tempo da minha avó, né? Quem é que faz o arroz de leite? Essas coisas assim. E aí tem outras na parte salgada. Alguém já viu falar do barreado? Tem? Alguém sabe fazer aqui na região? Sabe? Então tem estas coisas assim que é importante. Mas aí a dona fulaninha lá no interior de Itabaí, ela faz um artesanato semelhante. Se a gente qualificar ela vai fazer alguma coisa mais voltada para o açoriano, né? Uhum. Então tem estas coisas assim e que precisa acontecer. E vocês têm, a gente tem aqui no Vale a questão da Anturvales, né? Que entra como um setor de apoio, de divulgação, de qualificação. Então, até onde a gente também vai poder ajudá-los, né? E eu acho que tem a Emater também, que tem um papel importante, né? Acho que conhece todo o município interior, né?
Então, quando eu estava chegando nos municípios, assim, e a Vanessa me apresentando, a gente falava na Emater, vocês estiveram, né, com a Emater no dia lá, porque é a Emater é que conhece. Então, chegar a Vânia só com o crachá da Anturvales e explicar é uma coisa. Chegar a Vânia com o Davi ou com a Marlova, né, A Marlova. é outra coisa, porque aí tu já tá chancelado, sabe? Sim. Ele vai abrir um pouco mais as informações para que a Vânia consiga trabalhar. Sim. Né? E eu acho que é nessa linha, né, Anderson e Davi, que considerando assim o momento, né, tanto o Paverama quanto o Tabaí nessa fase mais incipiente, né, é importante fazer esse trabalho de construção de tudo isso, não é? Eu acho que o mais interessante do desenvolvimento da rota em si é o autoconvencimento que a gente vai ter que ter das próprias pessoas do potencial que a gente tem. Eu acho que essa compra, daí o Anderson pode me ajudar, essa compra via gestão, lideranças locais, de entender o propósito, eu acho que ela já está bem absorvida. A questão é a gente entender agora os potenciais que existem dentro dos municípios e a capacitação dessas pessoas para que essa rota realmente se torne. Porque a gente pode até querer impregnar isso, mas a dificuldade que a gente vai ter é de que as pessoas Sim, elas queiram têm que querer. a capacitação, o investimento, o tempo, porque por mais que a gente sabe que a rota é promissora, ela não vai acontecer de que amanhã vai vir 100 pessoas visitar. Final de semana vai dar 1.000. Tu tem isso que vai acontecer aos poucos. Então, acho que é esse poder de autoconvencimento, através de cursos, de qualificação, de tudo, que a Anturvales tem capacidade de fazer, que a Emater já faz, né, Anderson? Sim, Automaticamente para nós. A Emater já desenvolve isso hoje lá dentro da pequena indústria que existe. A gente tem hoje uva, moranga, pitaia. A gente tem várias coisas dentro de Paverama. E se tu olhar, tu escutou o Amarildo falando que tem, o Anderson tem, todos nós temos. Mas como a gente vai fazer isso? Como a gente vai tornar isso viável, né? Exatamente. Então, eu acho que dentro do trabalho em si da rota, é também fazer com que a população compre essa ideia, né? O envolvimento, É. acho que é a A gente palavra, teve né? na semana passada Sensibilizar. a gente teve semana passada em Sério, né? Então a sim. gente foi lá na festa da Pitaia, né? Prefeito Moisés. E eu acho que ali a gente pode ver exatamente isso. Como a ideia de um gestor apaixonado pelo seu município, ela entrou na comunidade. A comunidade adotou a ideia de que a Pitaia é sim o símbolo do município. Tá? Então aqui a gente vai ter que fazer a mesma coisa, de que a população entenda que a gente vive a Rota dos Açores e que a gente tem a capacidade de falar bem dos pontos turísticos do Anderson, dos pontos turísticos do Amarildo, dos pontos turísticos de deixar de repente de ser bairrista um pouco do que o meu é bom, né? E dizer assim, não, Exatamente. a Rota dos Açores tem a oferecer. Sim. É porque na verdade, né, Anderson, eu tenho estudado um pouco sobre hotelaria, né, e que a gente tem um projeto de uma pousada, e o que a gente verifica quando você estuda? As pessoas, tirando executivos nos grandes centros, as pessoas não vão para o mesmo hotel, nem para a mesma pousada 2, 3, 4 vezes. Elas vão numa, vão em outra, vão em outra. Então, até esse processo de convencimento do setor, né, de compreender isso, que tu ter uma foto da minha pousada lá na tua e uma foto da do Anderson na tua e da do Davi na tua, na verdade é propaganda para todo mundo, né? Porque um dia ele fica aqui, outro dia ele fica ali. Então essa percepção, né? E usando a tua expressão egoísta, né? De achar que não, só a minha pousada que eu quero que as pessoas saibam. Cara, hoje com rede social, com informação, com tudo que tem, eles vão achar outros lugares. Agora, se eles já encontrarem dentro da tua pousada informação de outra pousada, dentro do teu restaurante outro restaurante, né, o outro vai retribuir, vai colocar a tua lá, e aí a gente cria esse processo em rede, né, de troca, de comunicação, e fazendo com que aí sim a gente mantenha as pessoas dentro da rota. Né? Ah, não, essa semana eu fiquei na pousada de Fazenda Vila Nova, semana que vem, ou daqui um mês, quando eu for de novo, vou ficar numa pousada em Paverama. E aí a gente vai criando esse senso de pertencimento à rota, né? E eu acho que o Anderson vem trazendo muito lá dos espaços que já estão sendo construídos, e eu acho que é um pouco nessa linha, né, Anderson? É bem isso, como a gente estava comentando há pouco, o turista vai lá e olha o Cristo, visualizou, ele já entendeu o espaço ali, mas ele precisa de outros espaços.
Dentro de um município só, a gente não consegue, ele consegue fazer uma rota dentro do município como o meu, que é pequeno, né, de um dia, mas ele vai lá na pousada do Mauro e fica na pousada do Mauro. No outro dia vai para Verama, conhecer o Morro dos Cavalos, que é na divisa do nosso município também. Ele consegue utilizar um final de semana, né? Bem tranquilo. E nós temos uma rota que pode ser para mais dias ainda, né? São vários municípios. Então, essa a parceria, né, de divulgação é muito importante. Como tu falaste, tu foi num hotel, tu conheceu aquele espaço. E o próximo tu já procura utilizar o teu tempo para conhecer um outro ambiente. Então, e é bem isso mesmo. E o que aconteceu na Serra Gaúcha, como a gente estava falando antes, o pessoal foi tanto para lá que já saturou. Conheceu o que tinha lá. Então, e o porquê que eu fui para a Serra Gaúcha conhecer? Que a mídia me levou para lá. Né? Foi por isso. Porque o que eu enxergava pela mídia parece que foi maior do que eu visualizei lá. Mas é muito bonito. Mas a gente pode usar também essa mídia para, né, trazer para o nosso espaço aqui, para nossa rota e divulgar ela. E essas pessoas que vêm aqui ser um interlocutor de divulgação para mais pessoas. A gente consegue colocar 10 pessoas numa rota hoje, essas 10 multiplicam para 100 né, propostas, se forem positivas. Né? Então, esse é o trabalho. Eu acho que a gente precisa, eu acho que o André falou bem aqui da coisa que às vezes a gente precisa fazer investimento. Né? A gente tem um grande evento todos os anos em Gramado lá, que é a Festures. Né? Sim. Embora muitas vezes pareça que a Festures, eu tive lá 2 vezes, que a Festures seja dirigido talvez para um perfil, digamos, diferente. Cara, a Secretaria de Turismo do Estado está sempre lá com espaço livre, né? Nós já divulgamos ações nossas lá, né? Em que a gente pode levar a rota, levar um folder, levar umas camisetas, levar uns bonés, ou seja, fazer algo que as pessoas percebam, lançada, né? Percebam a Rota dos Açores como um lugar de destino. Fazer um lançamento lá tem umas associações das operadoras de turismo, das agências de turismo, as companhias de aviação, vai estar todo mundo lá. Alguém sempre vai pegar um folder para dizer o que é essa Rota dos Açores. Nós estávamos comentando sobre isso, assim, né? De alguns eventos que Antônio Valles vai se fazer presente, como a Algart, agora no início de abril, né? Então, assim, para que as agências, né, comercializem. Isso é uma coisa assim, que lá adiante, quando a rota estiver pronta, nós vamos ter que fazer um fan tour, que é trazer as agências para conhecer, para que quando elas voltem lá para o município delas, elas vendam vocês, vendam a gente, né? Então, isso é importante. E aí o prefeito antes estava falando da questão assim, do conhecer a Serra Gaúcha. Uma vez eu fui levar um grupo, era um grupo de Cerro Grande do Sul, lá pro lado da Costa Doce, né? A Bento, Gramado, no interior de Bento e Garibaldi. E aí tinha um senhorzinho que fazia parte do grupo, que nós chegamos numa vinícola, e eles mostraram tudo, fizeram aquele passeio de carroção, de carretão, tal. Ele entrou no ônibus e disse assim, eu não acredito que eu paguei para fazer isso. E eu disse, por que, seu fulano, que hoje não lembro mais o nome? Porque nós temos lá na nossa propriedade. Eu disse, o senhor não está ganhando dinheiro com isso, né? E aí, o importante destas visitas é isso. É tu perceber que tu tem, e muitas vezes muito melhor, né? E tu não dá valor, porque é aquela coisa que está sempre ali no teu... O olhar acostuma, né? Isso a gente tem aqui bastante também. E viver as experiências, né? Eu sempre digo que, às vezes, né? Talvez eu tenha seja um pouco privilegiado por isso, né? Por ter viajado muito em função das posições que eu ocupei e tal. Você tem a oportunidade de ver coisas que acontecem e que te surpreendem. Tu diz, tá, mas por que tanta gente vem aqui? Né? E vou pegar um exemplo aqui que nós estamos trabalhando para Bom Retiro, lá da escadaria da Corsã. Então, eu fui já algumas vezes ao Rio de Janeiro para conhecer lá a escada de Selarón. Né? E a gente tem uma ideia de fazer um projeto parecido, a gente apresentou para a prefeitura. Mas quando você chega lá na Lapa, né, você olha para aquela escada, vai tirar uma foto. Você tira a foto, você sobe nela e você diz, cara, mas passam ali 660 mil pessoas a cada semestre. Isso são mais de 100 mil pessoas, né? Ou seja, a cada semestre passa lá quase o dobro da população do Vale do Taquari, numa escada. E não precisa ir longe. Olha a Rua Torta de Gramado. Exatamente.
Então, a questão hoje é tu ter um ambiente que ele vire instagramável. Isso. Ele virou instagramável, aquele ambiente, seja no Anderson, seja em Paverama, ele virou, automaticamente, Viralizou. se dá certo a escadaria de Bom Retiro, ele automaticamente já traz essa população para cá. Porque a foto bonita é o que divulga. O ângulo bonito fica... eu tenho amigos que já foram na Rua Torta de Gramado, voltaram embora e disseram assim, não tem nada lá. Na verdade, ela nem torta era. Alguém fez ela virar torta, né? Exatamente. Então, essa questão da gente polarizar. Tudo eles inventam. E hoje, você já vem... Eu sou um que eu divulgo o Anderson. Porque eu sei que ele tem uma rota lá pronta. Eu descobri o André na última reunião. Mas quando alguém falava, eu já dizia, o Anderson tem uma rota. O Anderson tem essa rota. Porque eu não tenho ainda. Mas eu sei que se ele der certo, Vai chegar aqui. a minha automaticamente, daqui uns anos, Vai daqui a um respingar. tempo, vai dar certo. Entendeu? Ele vai se tornar grande e essa grandeza dele traz automaticamente quem tá perto. Então, acho que esse poder de convencimento de que pertencimento que é nosso, tem que ter. Sim. Eu preciso aqui encaminhar para o final, nós já estamos aqui avançando na hora, eu sei que todo mundo tem suas agendas, né? O dia é difícil, então eu vou pedir aqui umas considerações finais rápidas aqui de todos, né? Começando aqui pela Vânia, para trazer um pouco aqui também da perspectiva da Anturvales, né? Ela que está chegando até para acompanhar esse projeto da Rota dos Açores, enfim, qual a sua sensibilidade e as expectativas, Vânia? Sim. Enquanto Anturvales, né, que eu desenvolvo esse trabalho, né, para a associação, a gente vê com bons olhos, né? Então, por isso o presidente designou uma pessoa para trabalhar. A gente tem noção do desafio, né, que nós, enquanto Anturvales, e vocês, enquanto município, Mauro, enfim, tem, mas não é uma coisa inviável, né? É uma coisa que cada vez mais a gente está vendo assim, não, a gente tem potencial, a gente vai fazer, um vai buscar isso, outro vai buscar aquilo. Eu duvido que hoje, depois que nós todos sair daqui, alguém não vai fazer alguma pesquisa sobre a história, a cultura açoriana, sabe? Então, assim, isso vai despertando, né? E quando eu trabalhei, né, no município que era de colonização açoriana, na época tinha muito a questão que o prefeito André falou, dos intercâmbios, né? Como eu trabalhava no poder público, Joãozinho do Passo Certo, eu nunca quis me inscrever. Então, assim, eu não fui fazer um intercâmbio na área da cultura, na área da dança, na área da linguística que tinha, na área da história. Eu esperei passar, né, e programei uma viagem para lá. Então, foi eu e uma amiga, né, nós fomos conhecer os Açores. E quando ela chegou, ela olhava para os prédios e dizia assim, igualzinho a Triunfo. Eu disse, não, Triunfo é igualzinho aqui. Uma questão de antecedência, né? E aí a gente ria, porque é uma coisa assim, que emociona, né? Quando a gente tem esse resgate. Depois, o ano passado e o ano retrasado, eu trabalhei no município de Mostardas e a gente vê assim, meu Deus, aqui tá tudo tão preservado, sabe? Então, são coisas assim que vai chamando a atenção da gente e cada vez mais a gente, né, quer buscar. Eu vou encerrar porque senão eu fico falando. Muito obrigada, então, Mauro, pelo convite, né, em nome da Anturvales, a gente agradece. Agradeço as parcerias aqui do pessoal das prefeituras. Foi muito bom o nosso bate-papo. Obrigado, Vânia. E aproveitar e dizer assim, para mim, né, sempre serviu de inspiração o que a gente está pretendendo com a Rota dos Açores e o que a gente está começando a fazer também em Bom Retiro. Quando tu vai a Florianópolis e conhece aquela vilazinha antiga lá, e lá tem um restaurante, o Ostradamus, que para mim é um dos melhores restaurantes de Santa Catarina. O de Lisboa ali? Lisboa? Isso, exatamente. Quando você vai para Tiradentes, quando você vai para Congonhas, quando você vai para São João del Rei, em Minas Gerais, né? Ouro Preto, que também tem ali, né, estruturas históricas, né, da presença portuguesa, não açoriana, mas portuguesa ali, né? E tudo preservado, e o que se faz lá, os grandes carnavais, os grandes eventos, os grandes shows em cidades que não são mais do que as nossas, né? Eles tão somente
né, chegaram antes e entenderam que aquilo tinha um potencial e lá as coisas acontecem, né? Então, eu acredito muito que aquilo que eu vi, né, vejo ainda nesses lugares, seja possível a gente fazer aqui. É o tempo, tem trabalho, tem dedicação, tem empenho, não é simples. Mas eu acho que é nesse caminho. E aí, fazendo essa minha última fala também, vice-prefeito Davi, as suas considerações finais. Mauro, eu acho que a gente agradece, né? Eu acho que a iniciativa de juntar os 5 municípios e a compra da ideia pelos 5 prefeitos, né? A prefeita Michele não pôde participar do podcast, né? Ela está em Brasília nessa agenda dessa semana, mas eu acho que ela corrobora muito nessa ideia de que a união dos municípios fazem que a gente tenha visibilidade a nível nacional, a nível estadual, e a gente vai crescer, né? A gente sabe o quanto é desafiador essa questão turística, porque se fosse fácil, muitos já teriam feito há muito tempo, né? Então a gente sabe também que a gente tem agora uma oportunidade ímpar, né? De que os 5 prefeitos, 5 gestores, né? Que a gente tem, eles têm esse olhar de que a gente precisa crescer, né? O Anderson está começando lá, nós estamos começando em Paverama, o Amarildo já e o André já com o 2º mandato, mas todos com a visão de que a gente precisa crescer. E o turismo é a porta de crescimento de qualquer município. Então a gente sabe de como a gente tem uma receita hoje apertada, como a gente tem municípios que dependem, e a gente tem que criar esses meios, tá? E então a gente agradece também a tua iniciativa, né? Eu acho que esse marco de iniciar esse trabalho, ele parte em ti, né? Então, junto com o Torvalds agora bem desenvolvido e nós, os municípios também. Então, vamos lá. Temos um grande potencial e um grande trabalho pela frente. Obrigado, Davi. Abraço lá para a prefeita Michele também. Anderson, suas considerações, né? Deixando aqui já 2 notícias, né? Nós temos agenda já com o superintendente da Polícia Federal, da Rodoviária Federal lá para a questão do espaço, né? Já passei a agenda lá para o prefeito Anderson. Temos também já nos próximos dias uma agenda confirmada na Embaixada de Portugal, né, em Brasília. Vou estar em Brasília no próximo dia 18, então vou ter uma reunião lá e aí trago depois todas as informações, né, Vânia, daquilo que a gente conversar lá. E também tem uma previsão previsão não tem, a confirmação, eu vou para Portugal em maio e junho, então também para fazer algumas visitas, conhecer algumas coisas lá, ver o que existe de oportunidades, de trocas, né? Então, acho que dentro daquilo que eu consigo me dedicar, eu estou tentando fazer a minha parte aqui e, obviamente, contribuir aí, prefeito Anderson, também com tudo que você está planejando e construindo lá para o município de Itabaí. Sim, agradecer o espaço, né, Mauro, e te dar os parabéns também por estar, eu digo, em frente a esse projeto que movimentou desde a Câmara de Vereadores agora, nós como prefeitura, que é muito importante, junto com o Cantor Valles também, trazer esse conhecimento, né, e trabalhar junto, né, em parceria 5 municípios, como o Davi estava comentando antes, dá muito mais força. Eu acredito que agora a gente tem um alinhamento bom entre os colegas aí dos municípios vizinhos, e a gente, com isso, pode chegar no Ministério do Turismo, pode chegar na Superintendência da Polícia Federal lá, mostrar que a gente tem um projeto para aquele local, que aquilo ali está praticamente abandonado, e que para a Prefeitura somente de Itabaí, eu acho que ele não serve, ele serve para esse conjunto, né? Para a gente poder ter um marco ali dos 5 municípios, a gente tem um espaço, como o Davi falou antes, a rota de cada município, aquela pessoa pode chegar ali, pegar um encartezinho e levar para casa, e ela pode não estar passando no turismo, ela pode estar de Porto Alegre, Lajeado, de Porto Alegre, Santa Maria, passa ali, pega um cardzinho e leva para casa, tem uma pessoa para receber e atender muito bem ali, e ter, né, a gente pode ter uns telões ali mostrando algumas localidades, alguns pontos que a gente elencar, quando a gente for fazer as visitas, como o próprio André falou, a gente conhecer os municípios vizinhos também, eu acho que a gente pode elencar, olha, esse ponto, e otimizar uma rota ali de um final de semana, a gente consegue, né, organizar, olha, uma rota de final de semana é essa, de uma semana é essa, de um dia pode ser essa, e dividir essas rotas que as pessoas podem vir e já com um pacote, né, escolhido, e a gente usar as mídias, primeiramente as nossas, né, contratar em conjunto, a gente pode formar um consórcio de 5 municípios aí, contratar uma mídia e divulgar esses 5 municípios. Então, eu volto a te dar os parabéns e dizer que a gente é parceiro, né, aqui no Estado, na Secretaria do Estado, como no Ministério do Turismo também, que se for possível a gente
caminha junto para Brasília também, uma agenda. Nessa eu não consigo ir porque eu tenho os outros compromissos, mas se for preciso, vamos até lá e vamos trabalhar junto. Perfeito. Queria aqui agradecer também, né, todos os prefeitos, vice-prefeito, Vânia, agradecer a Antônio Valles por ter assumido, né, esse protagonismo, né, porque a gente semeou uma semente e agora a Antônio Valles, né, que é o que eu sempre digo, o órgão legítimo para, digamos, nos coordenar, nos liderar, e tem os profissionais da área lá que podem exatamente nos auxiliar, né, para que a gente caminhe no trajeto correto para construir, né, e também os prefeitos e vice-prefeitos por terem, né, se engajado nisso, né. Óbvio que a gente sabe que é desafiador, todo mundo tem ainda seus desafios nos seus municípios, né, tem outras questões, né, que também são importantes, mas eu acho que quando a gente assume, né, o compromisso público, né, de fazer uma gestão pública, né, de se envolver com a vida das pessoas, porque é isso que vocês fazem quando assumem os cargos públicos, estão se envolvendo com a vida das pessoas. É abrir todas as portas, né, dar todos os caminhos para que elas possam se desenvolver, possam gerar emprego, possam gerar renda, possam se sentir incluídas, que possam desenvolver o senso de pertencimento, né, porque eu sempre digo, a minha experiência pessoal, né, eu viajei por muitos lugares, trabalhei em muitos lugares, morei em muitos lugares, mas se tem uma coisa que ninguém pode dizer que não sabe, que eu sou de Bom Retiro, né, que embora eu tenha nascido em Estrela, né, o ex-prefeito Nadinha daqui a pouco vai postar lá, mas tu nasceu em Estrela? Não, eu nasci realmente em Estrela, né, mas com 3 meses fui para Bom Retiro, então esse sentimento de pertencimento, né, e depois de 20 anos morando em Brasília, voltar para Bom Retiro, né, é também um pouco para mostrar para as pessoas que isso que ao fim e ao cabo a gente volta para as nossas raízes, né? Então, tenho convidado os investidores, pessoas que já saíram da cidade, que têm uma condição boa hoje, que voltem, que restaurem a casa do seu pai, do seu avô, né? Estou tentando mobilizar as pessoas, né? Tenho ido aos restaurantes que eu frequento em Bom Retiro e tenho dito para eles, acessem a Rota dos Açores, né? Sigam as redes sociais das Rotas dos Açores, coloquem lá o seu restaurante, olha, meu restaurante aqui fica dentro da Rota dos Açores, porque quem estiver acessando já vai encontrar ali um postzinho do restaurante, né? Cria sua logo, né? Divulga o seu restaurante, vincula, né? Marca a Rota dos Açores, que eu acho que esse também é um papel, né, dos dirigentes públicos, de fazer lá a sua farmácia, o seu restaurante, a lanchonete, Comprar né, ideia, o espaço, né? comprar ideia e dizer que eles pertencem à Rota dos Açores. Esse pertencimento é muito importante, é estratégico. Mas, né, isso aí a gente também pode aprofundar, vamos ter outros espaços, outros momentos para discutir. Eu tenho certeza que esse aqui é só um primeiro passo, né, e eu agradeço de fato a todos. Chegamos então ao final de mais um episódio, né, do podcast Mauro Rauch, Inteligência, Conexão e Estratégia. Hoje falamos sobre turismo, identidade cultural, cooperação regional, a partir do projeto da Rota dos Açores, que começa a ganhar forma concreta no Vale do Taquari. Mais do que um roteiro turístico, iniciativas como essa mostram como história, cultura e planejamento podem caminhar juntos para gerar desenvolvimento sustentável. Quando municípios trabalham de forma integrada, e aqui meu elogio, né, a Bom Retiro, Paverama, Tabaí, Taquari, Fazenda Vila Nova, valorizando as suas origens, o turismo deixa de ser apenas uma atividade econômica e passa a ser um instrumento, né, de preservação cultural, de educação e de fortalecimento da identidade regional. Seguimos conectando pessoas, ideias e experiências para construir caminhos de desenvolvimento com inteligência, conexão e estratégia. Obrigado pela companhia e até o próximo episódio. Fiquem todos com Deus.